Olá, seja novamente bem-vindo ao meu canal e a este vídeo. Você sabe por que Jesus falava por meio de parábolas? Por que não falava abertamente a todos? Quando começou a falar por parábolas? O que são parábolas? Segundo o dicionário, parábola é uma comparação desenvolvida numa história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. É uma narrativa alegórica que tem por objetivo transmitir uma mensagem de maneira indireta, usando como recurso a analogia ou a comparação. Ou seja, usar alguns objetos ou fatos cotidianos que o povo conhecia como algum tipo de comparação para transmitir uma história que possui uma aplicação moral ou espiritual. Com isso, as parábolas são facilmente memorizáveis e fáceis de serem contadas a outros. Elas são uma forma de ensino muito utilizada no judaísmo. Na própria Bíblia, temos exemplos de parábolas contadas no Velho Testamento, quando o profeta Natã repreendeu o rei Davi por ter adulterado com Batseba, sobre o homem rico pegando a única ovelhinha do homem pobre. Também as contadas por profetas, como Isaías e a plantação de uva, ou Ezequiel, com a comparação da parreira e das águias. Sendo assim, à primeira vista, podemos imaginar que Jesus se utilizava de parábolas para fazer com que o povo entendesse melhor seus ensinamentos, conforme podemos ver nesse trecho bíblico. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender, e só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Mas tinha um significado mais profundo. Inicialmente, falava por meio de parábolas para cumprir profecias. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Esse trecho se refere às poesias de Asaf, escritas no livro de Salmos. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Ou em outra versão diz, meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. Muitas parábolas de Jesus precisavam de explicação para se entender o significado real. Jesus contava as parábolas à multidão que o seguia, mas explicava somente aos seus discípulos. Isso porque a maioria das pessoas não estava interessada em verdadeiramente seguir a Jesus. Estavam ali apenas para ver os milagres ou tentar encontrar alguma coisa contra Jesus. Dessa forma, estavam com o coração endurecido e assim não entenderiam a verdade, mesmo com uma parábola simples, conforme escrito em Mateus. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Novamente, uma profecia de Isaías se cumpriu com Jesus. O Senhor me disse, vá e diga ao povo o seguinte, vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Apenas os verdadeiros seguidores conheciam a verdade. Isso porque procuravam Jesus para perguntar sobre as parábolas. Tinham real interesse no conhecimento contido nelas. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre parábolas. Jesus disse a eles, a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Senão, eles voltariam para Deus e Ele os perdoaria. Suas parábolas eram simples, mas quem não acreditava em Jesus não as entendia, continuava com sua cegueira espiritual. E diz ainda mais que quem conhece a Deus terá mais conhecimento, mas quem não conhece
perderá o pouco conhecimento que tem. Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. A maioria não era capaz de entender os ensinamentos de Jesus, porque não acreditava que Jesus era o Messias que eles estavam esperando, que viria poderoso para libertar Israel de seus dominantes. E por causa de sua incredulidade, não eram dignos de receber as bênçãos decorrentes destes ensinamentos. Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não o deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: é Beelzebu, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar demônios. Outros, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediam que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Assim, eles ficaram sabendo, tiveram a oportunidade de se converter, mas não o fizeram. É interessante também observar que de uma hora para outra, Jesus começa a ensinar exclusivamente por meio de parábolas. E isso confundiu os discípulos. Daí começaram a questionar do porquê de ensinar por meio de parábolas. Mas quando foi isso? Após dizerem que Beelzebu dava poder a Jesus. Jesus considerou essa afirmação como blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso, eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro. A partir de então, começou a ensinar somente por meio de parábolas, revelando a verdade aos sinceros e escondendo aos incrédulos. Esse foi o ponto de virada e o início do ensinamento por parábolas. O racha definitivo com os líderes judeus e com o povo que ficou do lado deles. Da mesma forma hoje, quem recebeu o Espírito Santo em sua vida, teve seus olhos abertos para a verdade e o conhecimento da vida eterna. Você não fica chocado hoje ao ver tantas pessoas cegas que não estão vendo a verdade clara do que se passa no mundo? Ou tomando uma posição totalmente contrária ao que agrada a Deus? Até hoje não tem o conhecimento que nos foi dado pelo Espírito Santo. Isso já havia sido escrito pelo apóstolo Paulo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Ou seja, a injustiça e o engano estão presentes no mundo desde o tempo de Paulo, crescendo cada vez mais. E como as pessoas não creram na verdade de Jesus, crerão no engano e mentiras do perverso, o anticristo. O cenário está sendo preparado para sua chegada, e será revelado quando for afastado aquele que o detém, a Igreja de Cristo, que contém o conhecimento dado pelo Espírito Santo. E o afastamento da Igreja se dará por meio do arrebatamento. E sem a Igreja na terra, aí sim ele terá liberdade total de fazer o que quiser, sem nenhum empecilho. Mas isso é tema para outros vídeos, como alguns que tem em meu canal, caso queira saber mais. Resumindo então, após os líderes judeus dizerem que o poder de Jesus vinha de Beelzebu, uma afronta e blasfêmia ao Espírito Santo, cuja comparação não poderia ter sido feita, Jesus passa então a ensinar por meio de parábolas, para que escutem e não entendam. E seu significado era dado apenas aos que verdadeiramente buscavam, que procuravam pelo conhecimento. Os demais, que apenas o seguiam para ver algum milagre ou buscar algo contra ele, ficavam sem ter a revelação das parábolas, mesmo usando elementos simples e cotidianos aos moradores daquela época. E percebemos que até hoje é assim. Muitos estão cegos espiritualmente e não percebem a verdade que está diante de seus olhos.
Busque sempre o discernimento espiritual dado pelo Espírito Santo. E não se deixe levar pelo que é falado por aí, que não tem base bíblica. Fica aqui o meu aviso. Muito grato por ter se interessado em assistir a mais este vídeo. E até o próximo.